Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 10. Permaneçam firmes na palavra da verdade. A paz do Senhor. Hoje comentarei a 10ª lição desse trimestre, que tem por título Permaneçam firmes na palavra da verdade. Na lição anterior, nós estudamos sobre o conselho de Pedro sobre o crescimento espiritual. E a partir daqui, nós vamos perceber como Pedro conclama os seus leitores para que se mantenham firmes exatamente naquilo que eles haviam aprendido. Vamos ler o que está no capítulo 1 e no versículo 12, quando Pedro diz da seguinte maneira: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Fica claro aqui a coragem e a autenticidade de Pedro sobre os aspectos centrais da fé cristã. Pedro está destacando aqui, e ele sabia que os destinatários desta carta sabiam dos pilares da fé cristã, já haviam aprendido acerca das doutrinas essenciais da fé cristã. Mas Pedro quer rememorar neles, quer fazer com que eles tenham vivos na memória exatamente esses aspectos centrais para que eles não se esquecessem. E aqui ele vai dizer: olha, eu não vou deixar de vos exortar. Isso porque Pedro tinha um grande compromisso com a missão dele. Ele era um pastor e, como pastor, ele não poderia se furtar na responsabilidade de prover um alimento de qualidade para a comunidade de crentes. Isso daí é um aspecto central, porque faz parte da missão de um líder, faz parte da missão de um obreiro, de alguém que prega a palavra de Deus. Em algumas oportunidades, nós percebemos um certo desapreço com esse tipo de postura a que Pedro tem aqui, que é falar exatamente a verdade com contundência, ainda que essa contundência ela possa, num primeiro momento, não ser bem aceita. Mas Pedro estava falando essa verdade exatamente porque ele amava aquela comunidade e não poderia deixar que eles fossem enganados por aqueles que estavam introduzindo encobertamente essas heresias que eram prejudiciais à comunidade cristã. Para isso, Pedro ele destaca o aspecto que valoriza, ele enfatiza a autenticidade da mensagem que ele já havia repassado àquela comunidade cristã. Porque antes de refutar o erro, ele vai demonstrar que os ensinos que ele havia ministrado, que a comunidade de crentes havia recebido,
eram ensinamentos verdadeiros. E perceba que ele diz da seguinte forma no versículo 16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Chama a atenção aqui, primeiramente, a ênfase que Pedro vai dar acerca da vinda de Cristo. Nós vamos estudar esse tema em lições posteriores, mas aqui Pedro já começa a introduzir esse aspecto para dizer o seguinte, para dizer que tudo aquilo que Pedro havia ensinado, havia pregado sobre as virtudes, sobre a própria atuação de Jesus Cristo, a vida de Jesus, as obras que ele havia realizado, e também acerca do retorno, da promessa de vinda dele, não foram fábulas artificialmente criadas. É importante aqui mencionar, e a lição bíblica toca nesse ponto, e o livro de apoio também vai destacar, que naquele contexto, vivendo dentro de uma comunidade romana, sob o Império Romano, era muito comum que as pessoas acreditassem em mitos. Naquele contexto, nós tínhamos vários tipos de mitos que eram disseminados entre as pessoas. E mitos nada mais são do que criações humanas, falsas histórias e narrativas para conduzir a pessoa a uma determinada perspectiva sobre a vida. Pedro está destacando aqui que aquilo que ele havia ensinado não eram fábulas, não eram criações humanas. Ele está dizendo assim, que a vida de Jesus, a obra de Jesus e também a promessa da vinda de Jesus não foram invenções da parte dele. Em outras palavras, o que Pedro está repassando aos seus leitores é que os ensinamentos que ele havia proferido eram ensinamentos verdadeiros. Observe que Pedro vai esclarecer aqui, ainda no versículo 17, que aquilo que ele havia ensinado e que não eram criações humanas tem um fundamento essencial, baseado primeiramente na experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus. Porque ele diz da seguinte maneira, no final do versículo 16, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que Pedro está se referindo aqui nesse versículo, na verdade, é em relação ao episódio da transfiguração de Jesus no monte, que foi a oportunidade em que ele, juntamente com Tiago e João, viram o Senhor Jesus transfigurando. Isso daqui é interessante porque Pedro está destacando o seguinte, olha, o que eu disse para vocês sobre Jesus, o Filho de Deus, é verdadeiro, porque eu, está dizendo Pedro, eu vi a glória dele. Isso daqui é algo interessante, porque ele está destacando a credibilidade do que ele dizia, exatamente por conta da experiência, do fato dele ter visto a glória de Deus em Cristo Jesus naquela oportunidade. Aqui nós podemos perceber que tem um alto valor a afirmação de Pedro, porque naquele contexto um fato poderia ser comprovado por duas testemunhas, então aqui é possível dizer que esses apóstolos, eles então tinham credibilidade para dizer aquilo, porque eles eram verdadeiras testemunhas da manifestação da glória de Deus. Chama atenção aqui esse relato da parte de Pedro, porque quando Pedro ele indica, ele se reporta a esse episódio, ele está destacando a experiência dele. Para nós que somos pentecostais, sabemos que a experiência espiritual, a experiência com Deus, a experiência com o Espírito Santo de Deus é algo que tem um grande valor. É claro que a experiência ela tem que ter uma ressonância nas Escrituras, mas essa experiência ela autentica a verdade de Deus em nós. Quando nós
ouvimos a voz de Deus, quando nós lemos um texto bíblico e somos tocados pela voz do Senhor. O que Pedro está aqui se referindo, primeiramente, é em relação a essa experiência. E nós que somos pentecostais, nós temos em alta conta essa experiência ou as experiências que nós presenciamos, que nós somos tocados pela mão do Senhor, pela vivência espiritual de uma maneira bem geral. Mas não somente isso. Embora Pedro destaque a experiência que ele teve e que vai fundamentar, que vai firmar a autenticidade da mensagem dele, Pedro não para por aí, porque ele vai destacar a partir do versículo 19 o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Além da experiência, Pedro invoca uma outra prova, para destacar que aquilo que ele está dizendo, ou aquilo que ele disse, é verdade. E qual é essa prova? A palavra dos profetas. Aqui, o que Pedro está destacando é acerca dos vaticínios dos profetas do Antigo Testamento, que apontavam para o nascimento, para a vida, para a obra e para a morte de Jesus Cristo. E todas essas profecias, portanto, elas foram ditas muito anos antes de acontecerem e que se cumpriram, que se realizaram na vida de Jesus. Esse argumento, essa comprovação por parte de Pedro, ela é contundente. Pedro está dizendo o seguinte: olha, o que eu disse para vocês é verdade, porque os profetas de Deus eles já haviam dito anteriormente e que se cumpriram na vida de Jesus. E prosseguindo ainda na sua afirmação, ele vai destacar, olha, essas palavras, é importante que vocês se mantenham atentos. Ele está chamando aqui a atenção, mantenham-se atentos a essas palavras que foram ditas, porque elas contêm, elas são a verdade da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, porque ele é a plena revelação de Deus para a nossa vida. Veja que a partir do versículo 20 e também no versículo 21, aí aqui Pedro, que está falando sobre a palavra de Deus, ele vai destacar que essa palavra ela foi inspirada. Por que nós acreditamos na palavra de Deus? Nós acreditamos na palavra de Deus não é porque ela tenha relatos históricos, não é porque simplesmente ela tem um encadeamento de ideias do Antigo e do Novo Testamento, mas porque nós cremos que é a palavra inspirada da parte de Deus. E Pedro ele vai destacar esse ponto aqui quando ele afirma no versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui, o que nós percebemos é Pedro fundamentando a crença essencial na verdade de Deus. Ele está dizendo, portanto, que essas profecias que foram ditas pelos santos homens de Deus da antiguidade, eles falaram inspirados por Deus e por isso essas profecias elas foram concretizadas. Mas nós podemos entender essa afirmação também de Pedro em relação à própria inspiração das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Quando Pedro diz aqui que essas profecias não foram produzidas por vontade humana, ele está dizendo, olha, as profecias antigas não foram produzidas pelo próprio homem. Essas profecias não são o resultado da idealização da mente humana, não. É a
pura inspiração de Deus, é o sopro divino sobre a mente do homem que fez com que ele desenvolvesse aquela profecia. E para nós isso se aplica à palavra de Deus. Nós acreditamos que essa Bíblia, as Escrituras sagradas, elas são a palavra de Deus inspirada. É por esse motivo que Pedro, e eu reitero isso daqui, que ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está destacando aqui não quer dizer que nós não possamos ler a Bíblia e ter uma interpretação que se aplique em determinada circunstância da nossa vida. Não é isso que Pedro está contestando aqui. O que ele está dizendo é que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, ou seja, destinada a um fim específico de uma pessoa específica, porque ela representa, ela é o fruto da inspiração divina e, como tal, ela se destina a um propósito maior. Com isso, nós podemos ter a comprovação de que a palavra de Deus é a verdade de Deus. É isso que Pedro está destacando, é isso que ele está chamando a atenção aqui quando ele enfatiza esses aspectos na sua segunda carta. Porque a partir daí, quando nós firmamos a verdade, porque a palavra de Deus é de fato a inspiração dele para o homem, a partir daí nós temos condições de rejeitar os falsos ensinamentos, as heresias e os ensinamentos insidiosos que tentam chegar à comunidade de fé. Nós só podemos e conseguimos rejeitar as heresias quando nós valorizamos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a inspirada palavra do Senhor. Isso é um ponto essencial para você destacar com seus alunos. No livro de apoio eu comento com maiores detalhes sobre essa passagem, avaliando os pormenores, a etimologia e o sentido fundamental, inclusive quando Pedro fala sobre essa palavra iluminada, sobre essa palavra confirmada. Você tem acesso a esse conteúdo no livro de apoio. É isso, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui nessa lição. Nós estaremos juntos na 11ª lição para dar continuidade a esse trimestre, para que você tenha aí uma aula proveitosa e uma aula que os seus alunos possam ser edificados uma vez mais. Até lá, que Deus abençoe o seu ministério. CPAD, a editora da Escola Dominical.